Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Fiquem tranquilos, nós vamos fazer a saída das crianças. Antes mesmo de ler a Bíblia, antes de orar pelas crianças, eu quero falar uma coisa para você meditar. Nos evangelhos, Jesus, ele encontra Natanael. E quando ele encontra Natanael, ele lança uma palavra de conhecimento. Na carta aos Coríntios, nós temos elencados no capítulo 12 os dons espirituais. Dentre eles, o apóstolo Paulo, ele começa falando ali de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento espiritual, e ele vai falando ali o restante dos dons. Mas palavra de conhecimento é uma palavra que você recebe, que só você e Deus poderia saber daquilo que está se passando. Deus usa uma outra pessoa para falar aquilo, de forma que o teu coração seja sondado e a glória de Deus seja manifesta, porque Deus tem algo para resolver acerca daquilo que está acontecendo na nossa vida. Eu creio que muitas vezes palavras de conhecimento são liberadas do alto para a igreja de Cristo através da mensagem. Quantas vezes, para os irmãos terem uma ideia como isso é forte, quantas vezes, quando eu ainda era, vamos dizer assim, professor de escola bíblica dominical, eu sempre amei a escola bíblica dominical. Eu acabava uma aula e alguém chegava para mim, ainda não era ministro, ainda não era pastor, alguém chegava e falava assim para mim, irmão Carlos, que palavra poderosa aquela que o Senhor ministrou. E aí ele falava aquilo que ele tinha ouvido. E eu parava, pensei assim, em que parte da lição da escola bíblica eu falei sobre isso? Eu não me lembro. Mas a questão é que aquilo que foi falado, o Espírito Santo falou intensamente uma palavra de conhecimento para aquilo que a pessoa estava vivenciando. Então, palavras de conhecimento são liberadas, assim, na liberação da mensagem. Por que eu estou te falando isso? Porque toda vez que está prestes a ser ministrada a palavra de Deus, você precisa pedir assim: Senhor, meu coração está aberto, fala ao meu coração, porque a palavra ela pode ser uma só, mas é o Espírito Santo quem vai vivificar a palavra e aplicar a realidade de cada um de nós, amém? Então fica ligado. Eu quero orar pelas crianças. E nessa oração pelas crianças, eu sei que já foi aqui ministrado sobre a vida da irmã Marcela. Eu também quero colocar, aproveitar esse momento para nós intercedermos pela vida da irmã Marcela, que a última informação que a gente estava é que ela estava sendo atendida pelo UPA. Eu creio no poder da oração, eu creio que a igreja reunida em oração, Deus pode muito em seus efeitos, a oração pode muito em seus efeitos, e creio que Deus tem bênção para a vida da nossa irmã, amém? Então estenda a sua mão para cá, vamos interceder pelas crianças, vamos interceder pela irmã Marcela. Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Estes que aqui estão no teu altar, Pai, são teus. Eles pertencem ao Senhor Jesus. E, ó Deus, tu nos confiaste para que eles se tornem homens e mulheres cheios do teu poder, cheios do temor do teu nome, para que eles façam a diferença nesta terra, Senhor, para que eles sejam igreja plena tua, para louvor e glória do teu nome. Nós os abençoamos a vida daqueles que irão ministrar sobre as suas vidas, Senhor. Derrama sabedoria do alto
para que, ó Deus, os teus pequenos recebam de ti, Pai, e que eles se fortifiquem na tua palavra. Também, Pai, colocamos nas tuas mãos a vida da irmã Marcela. Ó Deus, a tua filha, Pai, está sendo atendida, Pai, esta tarde no UPA, e nós cremos, ó Deus, no teu poder, na tua intervenção, Senhor, e nós, ó Deus, na autoridade do nome de Cristo Jesus, repreendemos toda enfermidade, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, Senhor, caiam por terra em nome de Cristo Jesus, porque o teu nome, Senhor, tem poder, e nós assim cremos e declaramos e ordenamos no nome de Jesus. Haja saúde na vida da irmã Marcela, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico capítulo 26. Irmãos, é uma leitura, eu não quero deixar de ler nada, é uma leitura extensa, por isso eu vou pedir assim a paciência de vocês, e desta vez eu não vou pedir ajuda, porque eu quero que você tenha total atenção à leitura do texto bíblico. Vou pedir aos nossos introdutores que controlem, a entrada e a saída do templo, para que nada atrapalhe a sua atenção. Deus quer falar aos nossos corações. Levítico capítulo 26, versículo 1 começa assim: Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem fareis pedra com figuras, nem fareis pedras com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardareis os meus mandamentos e os cumprirdes. Então, lá vem a consequência de guardar os mandamentos de Deus. Então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis a vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Irmãos, volta a um versículo 12, Silas, por favor. Esse sempre foi o propósito de Deus, tanto com Israel, quanto com a sua igreja. Esse é o propósito de Deus. Versículo 13.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Agora vem as advertências. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, debalde é à toa, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim isto não me ouvirdes, com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força à toa. A vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas, 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto, irmãos, percebam quantas vezes Deus fala, se ainda assim, é uma concessão, mas Ele continua em busca de mim e de você. Se ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, e destruirei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem.
Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertos. Então a terra folgará seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estarei na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que vos ficarem, de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aquele que dentre vós ficarem, serão consumidos pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas, irmãos, presta atenção nesse mais. Mas, se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tornarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando ele na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos e juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Amém. Até aí. Podem entrar, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta. Fecha os seus olhos. Vamos falar com Deus. Oh Deus, eis aí, Senhor, uma porção expressiva, Senhor, da
tua palavra lida ao coração do teu povo. Nós somos tua igreja, Senhor. Nós somos povo teu, Senhor. Nós somos ovelhas do teu pastoreio, Pai. Por isso nós te rogamos, fala aos nossos corações, aplica, bendito Espírito Santo, esta palavra de uma forma produtiva, poderosa sobre as nossas vidas. Resgata-nos, ó Deus, da onde nós estamos, porque o que nós queremos é estar integralmente na tua presença, ó Pai. Ó Deus, Deus da nossa vida, Deus que nos resgatou da morte. Fala, Senhor, aos nossos corações, que o teu Espírito, Senhor, nos mova, transforme, Senhor, a nossa compreensão, renove, ó Deus, o nosso entendimento e nos coloque, Senhor, numa posição, Pai, de resolução inabalável, Pai, de seguir o temor do teu nome, de estar numa posição, Pai, de verdadeiros adoradores, que te buscam, ó Pai, em detrimento de toda e qualquer coisa na sua vida, de estar numa posição, Pai, de um relacionamento verdadeiro e sincero contigo, Pai. Oh Deus, queremos ouvir a tua voz, fala aos nossos corações, em o nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, Pai, amém. Na autoridade do teu nome, Senhor, eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito roubador da palavra, caiam por terra, todo pensamento contrário, caiam por terra em nome de Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender, para ser transformado pela tua palavra, Senhor, para viver em conformidade com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o livro de Levítico é o livro que mais fala no cerimonial da lei. A lei, os livros da lei são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas o livro de Levítico, ele tem uma concentração nos seus 27 capítulos, assim, do cerimonial, como é que o sacerdote iria receber a oferta, como iriam os holocaustos, como seriam as ofertas voluntárias, como seria todo o cerimonial, aquele processo de oferta diante de Deus, que o povo apresentaria a Deus. E isso, assim, é muito interessante, porque quando a gente ouve falar de bênçãos e maldições, nós estamos estudando na escola bíblica dominical o livro de Deuteronômio. E Deuteronômio, ele é feito alguns discursos, e o terceiro discurso do livro de Deuteronômio, ele tem lá as bênçãos e as maldições. Deus fala assim: eis que eu ponho diante de ti. Ele fala para o povo de Israel. E ele fala para nós essa noite: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá um conselho. Ele não impõe isso a mim e nem a você. Ele dá um conselho: escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que você viva com alegria, com paz, com felicidade, com sabor na existência. Escolhe, pois, a vida, a bênção. E aí Levítico, depois de Moisés passar para o povo todo aquele cerimonial, ele faz um compêndio, ele faz um resumo de tudo aquilo, qual era a finalidade de tudo aquilo. E Deus começa primeiro advertindo o povo contra a idolatria. É o primeiro mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.
a ele servirás, não prestarás cultos a outros deuses, não farás imagem de escultura, guardarás os meus sábados. Os primeiros 4 mandamentos são voltados para o nosso relacionamento com Deus. Ele faz um resumão aqui, ele diz assim, olha, não fareis para vós outros ídolos. E o versículo 1 e 2 vai dar essa tônica do ciúme que Deus tem de nós. Irmãos, tudo isso que nós acabamos de ler fala de um Deus que quer profundamente se relacionar com o homem, com o ser humano, com você, comigo. Olha, eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas eu já, vamos dizer assim, antes do Senhor me abençoar com essa maravilhosa mulher de Deus, eu já tive, vamos dizer assim, e eu acredito que cada um aqui também já tenha passado por essa experiência, amores não correspondidos. Você se afeiçoa a alguém, né, mas aquela pessoa não tem a mesma correspondência com você. E isso é algo assim pesado, é algo assim doloroso, porque você exprime sentimentos por alguém, por uma pessoa, que ela não retribui, aquilo não tem uma retribuição. Agora pensa você no amor que Deus tem por nós. É mais ou menos isso, irmãos, quando toda a humanidade, porque Jesus Cristo, ele poderia morrer apenas por mim, ele poderia morrer apenas por você, se só existisse eu ou se só existisse você sobre a face da terra, ele entregaria a vida dele na cruz do Calvário por você, somente por você. Mas a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você correspondeu a esse amor, porque Deus amou o Alessandro, porque Deus amou a Maria Ferreira, porque Deus amou o Everton, porque Deus amou o Vinícius, porque Deus amou cada um de nós, e Ele entregou o seu Filho. Mas imagina, irmãos, quantas vidas estão aí fora, elas continuam sendo alvo do amor de Deus, e é sobre isso que eu queria falar, quero meditar nessa noite com vocês. A mão estendida de Deus. Essa mão estendida, ela está por todos os dias da nossa vida, quer nós estejamos no centro da vontade de Deus, quer não, porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, Ele vai dizer assim, olha, anda nesse caminho, meu filho. Se nós, por um acaso, vacilarmos e nos desviarmos daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, Ele vai lá, com mão estendida, e vai nos trazer de volta. Glórias a Deus. E assim Ele faz com toda a humanidade. E esse texto que nós acabamos de ler, ele revela ações de um Deus amoroso. Num primeiro momento você pode pensar assim, puxa vida, quanta maldade. Irmãos, mas eu quero convidar você a olhar com um olhar espiritual. Eu quero convidar você para olhar para esse texto com um olhar de um pai amoroso. Irmãos, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nossas vidas, revelado em Cristo Jesus, já não é pouco. Mas quando eu deparo com um texto desse, eu vejo um Deus de mão estendida todos os dias. Sabe aquele pai do pródigo? Alguns comentaristas dizem que aquele pai que liberou parte da sua fazenda, da sua herança, antes mesmo dele morrer,
liberou para o filho mais novo, e ele foi, gastou tudo. O texto diz que o filho resolve voltar para casa. O pai o avista de longe. Irmãos, Deus está de olho na gente todos os dias da nossa vida. Ainda que nós estejamos longe, Ele está de olho. Ainda que nós estejamos distante daquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas, Ele está de olho, mas não para o mal, mas para que nós tenhamos coisas boas. Olha quantas são as promessas de Deus para as nossas vidas. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, os meus juízos, mandamentos, estatutos, é o nome que você quiser. A verdade é que os mandamentos de Deus, num primeiro momento você olha assim e fala assim, eu conjecturando, ainda quando não era cristão, eu falei para os irmãos, já testemunhei aqui, eu quando aceitei a Cristo Jesus, eu ouvi a pregação num sábado, num culto de juventude, e passei uma semana ponderando como seria a minha vida, como ficaria a minha vida, se eu entregasse a minha vida a Cristo Jesus. O Senhor foi misericordioso, me deu aquela semana, e eu passei ponderando. Eu ficava pensando assim, puxa vida, mas ser crente não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo. Irmãos, os mandamentos de Deus, eles são protetivos, amém? O caráter do mandamento não são proibições, são proteções. Você imagina que nós diante de Deus somos como crianças, amém? Amém? Nós diante de Deus, do Criador dos céus e da terra, diante daquele que tem toda a sabedoria do universo, nós somos como criança, nós não sabemos de nada. É Ele quem, pela sua misericórdia, nos revela. É Ele que, pela sua misericórdia, nos dá o conhecimento, nos traz à luz aquilo que está em oculto. Então, na verdade, nós somos como crianças diante de Deus. Agora você imagina, você como pai, de uma criança de 2 ou 3 anos. Eu lembro até hoje do exemplo de um pastor que ele falou que a filha dele, quando estava nessa fase, 2, 3 anos de idade, ela foi no armário da cozinha, pegou um pedaço de bombril, e quando ela ia levando até a boca, porque a criança nessa fase, ela está na fase oral, tudo que ela pega, bota na boca, e quando ela ia levando a boca, ele conseguiu dar o bote, pegou o bombril da mão dela, e o que aconteceu? Buá, chorou, naquele choro para todo lado, como a gente já imagina a cena de uma criança. Muitas vezes você e eu somos assim, como uma criança diante de Deus, esperneando por algo que vai nos fazer mal. Irmão, nada do que Deus pede para nós não fazermos é bom para a nossa vida. Nada. Se existe alguma proibição, o caráter é de proteção para a sua vida e para a minha vida. E andarmos debaixo desta proteção vai trazer bênçãos sem medidas para nós. O caráter do mandamento é esse, é você viver debaixo da bênção de Deus. A mão poderosa do Eterno vai formar sobre a tua vida um campo de força. O inimigo vai tentar, mas você vai estar guardado e protegido pelo Todo-Poderoso de Jacó. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que pertence a Jesus Cristo, o maligno não o toca. Não toca. Pastor, mas não é bem assim.
Eu já vi tanta coisa acontecendo com pessoas que estão na igreja, com pastores, com ministros. Acontece, irmão. Mas acontece porque nós saímos daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele nos orienta falando assim: olha, irmãos, vigiai, porque o diabo, o vosso inimigo, o vosso adversário, ele anda o quê? Ao derredor. Sabe por que ele anda ao derredor? Porque ao nosso redor estão os santos anjos de Deus. Os santos anjos de Deus estão ao nosso redor, cumprindo a finalidade de Deus, de guardar a sua vida. Irmãos, mas mesmo os santos anjos de Deus, mesmo o poderoso de Jacó, quando nós quebramos um mandamento, quando nós quebramos algo determinado na palavra de Deus, que seria bênção para as nossas vidas quando nós andamos nela. Presta atenção, irmãos, nem anjos, nem mesmo o Senhor. Por quê? Ele criou o universo, o mundo visível e o invisível, com leis específicas. Então, quando nós ferimos uma lei, um princípio espiritual, nós abrimos uma brecha. Uma brecha é uma legalidade para o inimigo das nossas almas nos perturbar, agir na nossa vida, naquilo aonde nós quebramos um mandamento. Então, quando nós quebramos um mandamento, na verdade, quem é quebrado? Eu ou o mandamento? Nós, eu. Quando nós quebramos um mandamento, nós ficamos sujeitos à investida do inimigo das nossas almas sobre nós. Mas que texto lindo, irmãos, que nós acabamos de ler. Porque as bênçãos são colocadas. Até o versículo 14, ele vai fazer uma relação de bênçãos. Ele vai dizer, olha, se andares nos meus mandamentos, então eu vos darei as vossas chuvas. Irmãos, é bênção demais. Ele fala sobre 5 perseguindo 100, 100 perseguindo 10.000. Irmãos, são coisas que só Deus, o homem natural, não conseguiria fazer. Só Deus poderia fazer através de nós. Ele vai falando ali de bênção, né? Que Deus, versículo 12 é o ápice dessas bênçãos. Porque, lembra, coloca o versículo 12 para a gente. Isso, obrigado, Silas. Lembra quando Deus criou o ser humano, Adão? Texto bíblico diz assim: e Deus, na viração do dia, o que Deus fazia? Ele passeava pelo jardim a conversar com quem? Com o homem. Irmãos, esse sempre foi o propósito de Deus, que você e eu andemos na sua presença, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Agora eu quero que você preste atenção e percebam. Lembra quando eu falei daquela situação de você nutrir sentimentos por uma pessoa e essa pessoa não corresponder? Mas mesmo assim, esse Deus amoroso, Ele vai buscar o ser humano. E Ele vai buscar de uma forma disciplinadora. Ele vai buscar de uma forma assim amorosa, porque a finalidade da disciplina não é maltratar a mim e a você. A finalidade da disciplina é que nós reconheçamos a nossa necessidade que nós temos de estar num relacionamento com esse Deus maravilhoso, porque nele está a vida. O apóstolo Paulo,
quando ele entra em Atenas, a cidade grega, ele faz um discurso e ele diz assim: olha, esse Deus, ele vê um altar sem nenhuma estátua, né? Um altar vazio, e nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele fala assim: olha, esse Deus que vocês não conhecem, esse que criou os céus e a terra. E ele fala assim: nele nós existimos, nele nós nos movemos, a vida está nele. Então, o que Deus quer, através dos seus mandamentos, desde o princípio, é andar entre nós. É que nós sejamos povo seu, e que Ele seja o nosso Deus. Ele quer que você e eu, nos momentos difíceis da vida, recorramos a Ele. Irmãos, mas é recorrer num sentido de entrega total, porque muitas vezes nós oramos, mas a coisa continua aqui sobre os nossos ombros. Sabe qual é o grande sentido de você orar e lançar sobre os ombros de Cristo? É quando você ora e vem paz no teu coração. É porque você tirou aquela carga do seu ombro e colocou sobre os ombros de Jesus Cristo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, nós precisamos orar, que as nossas orações produzam isso nas nossas vidas, paz, porque Ele conquistou a paz. Agora observe o movimento de um Deus que todos os dias está se movendo para buscar aqueles que ainda não entenderam o propósito deste relacionamento, um Deus relacional, um Deus pessoal. Ele diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes os meus mandamentos, versículos 14, 15, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, então, e aí ele vai dizendo, vos farei isto. E aí vem as consequências de andar afastado da presença de Deus, as consequências de um relacionamento frustrado, as consequências de você não ter um relacionamento. Versículo 18, novamente, ele faz uma concessão: olha, eu vou fazer isso, mas se isso não der certo. Irmãos, cada vez que nesse texto você ouve Deus dizendo assim, pode manter esse versículo aí, o 18, Silas, por favor. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, é uma tentativa de resgatar o relacionamento com a gente. É um Deus amoroso que quer, porque quer nos resgatar da onde nós estamos, do afastamento que nós estamos dele, porque Ele tem prazer em nos dar as bênçãos. Ele quer que nós estejamos naquela posição aonde Ele pode nos abençoar. Estão compreendendo isso, irmãos? Cada vez que nesse texto ele fala, se ainda assim, ele faz uma concessão. Talvez você, num primeiro momento, você fala assim, puxa vida, que Deus rigoroso, que Deus mau. Não, irmãos, que Deus amoroso. Ele não abre mão de você, irmãos. Ele não abre mão de mim. Ele não abre mão do pecador que está lá fora. A vontade dele é que todos se tornem ovelhas do seu aprisco. E essas consequências são consequências de um Deus amoroso, que todo momento está de mãos estendidas, buscando, tentando resgatar, buscando resgatar. Irmãos, pensa
na pessoa mais torpe, mais vil, mais pecadora, essa pessoa é amada por Deus. Essa pessoa, no Evangelho, ela tem salvação, ela tem libertação, ela tem cura, ela tem vida em Cristo Jesus. Basta que ela decida, basta que ela entenda o tamanho, a dimensão, a profundidade desse amor grandioso de Deus. Que amor é esse, irmãos? Versículo 18: se ainda assim, com isto não me ouvirdes, e aí ele vai elencando aquilo que na expectativa Deus tem, de com aquelas situações, o povo se volte para ele. Versículo 21, se ainda andares contrariamente para comigo, não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós, e aí ele vai dizendo ainda uma forma, de resgatar. Versículo 23, se ainda com isto, irmãos, quantas assim apelações. Deus não aceita te perder. Deus não aceita perder quem está lá fora. Antes Ele é longânimo, antes Ele é amoroso, antes Ele vai dando chance, Ele vai dando chance, Ele vai dando chance para quê? Para que todos sejam salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele deseja que todos sejam salvos, que todos se acheguem a um relacionamento com Ele. Versículo 27, se ainda com isto não ouvirdes a minha voz, e andardes contrariamente, eu também com furor serei contrário. Irmãos, ele vai dizendo esse se ainda, e ainda, e ele vai dando chance, ele vai dando chance. Entendemos, irmãos, que o objetivo de Deus aqui nunca foi trazer o mal sobre a vida do ser homem, do ser humano, antes resgatá-lo desse afastamento da presença de Deus. Versículo 27, melhor dizendo, versículo 34. Então a terra, ele vai até as últimas consequências. Por último, no versículo 33, ele diz que espalhará o povo pelas nações, desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Agora, olha o objetivo de Deus com tudo isso. Abre, irmãos, o teu coração, dilata o teu coração. Ele diz no versículo 34, então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. A terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Agora pergunto eu, irmãos, o Criador dos céus e da terra. A Terra é um planeta dentre tantos que existem no universo. Você acha que Deus estava preocupado com a Terra? Ele está preocupado com você, homem de Deus, com você, mulher de Deus. A preocupação de Deus, desde o princípio, era que o povo tivesse um relacionamento com Ele, guardasse tempo de qualidade
para estar na sua presença. Irmãos, de que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Talvez nós estejamos frenéticos nesse vai e vem do secularismo, do mundo moderno, querendo que tudo aconteça num clique de computador, querendo que tudo aconteça para ontem, numa pressa de ir e vir, mas Deus não se curvou ao nosso tempo, Ele tem o seu próprio tempo, e Ele quer, no tempo dEle, um relacionamento com você. Irmãos, a tônica desta mensagem é que este Deus que está de mãos estendidas, Ele quer se relacionar com você. E relacionamento, irmãos, emana tempo. Você que está nesse mover frenético do dia a dia, sendo sugado pelas atividades, eu que estou envolvido em inúmeras atividades, mesmo aquelas que sejam na casa de Deus, eu não posso permitir que isso tire o meu tempo de qualidade na presença de Deus. Você não pode permitir que esse tempo de qualidade com Deus, na presença do Altíssimo, seja roubado, seja furtado, porque conforme disse o texto 12, do versículo 12, Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer andar entre nós, Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Irmãos, a preocupação de Deus nunca foi com a terra. O sábado, as pessoas não deveriam fazer atividade alguma, porque aquele tempo seria um tempo na presença de Deus. A qualidade de vida que Deus prometeu ao povo estava vinculado a esse tempo de qualidade na presença de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque é um grande diferencial das nossas vidas. As pessoas vão começar a olhar para você, vão começar a olhar para o seu estilo de vida e vão perguntar, mas como é que você consegue tirar um tempo? E você vai falar assim, olha, se eu não tirar esse tempo, eu não tenho qualidade de vida. Se eu não tirar esse tempo, a minha vida definha. Se eu não tirar esse tempo, eu não vou viver as promessas que existem contidas nesta palavra. Se eu não tirar esse tempo, como a gente fala hoje em dia, eu vou estar dando um tiro no pé, eu vou estar ferindo a minha carne. Irmãos, eu e você precisamos desse tempo. A finalidade de Deus era só essa, que a terra descansasse, mas Deus nunca esteve preocupado com terra. Ele está preocupado com o povo da terra. Ele está preocupado com você, irmãos. Ele está preocupado comigo. Ele está preocupado porque nós estamos passando por esta existência e não estamos saboreando a vida em abundância que Ele separou, que já foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus, porque estamos ainda ferindo princípios, mandamentos, leis, estatutos, mas o Espírito Santo de Deus está a nos chamar para um tempo de arrependimento. É o que ele diz ali no versículo
ele diz assim, versículo 40, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, nós temos, irmãos, o poder de confessarmos a iniquidade vivida pelos nossos pais. E quando ele está falando dos pais aqui, ele não está falando de pais direto, não. Ele está falando da nossa ascendência. Nós temos a capacidade e a condição, o poder de confessar a iniquidade dos nossos avós, aquelas que nós tomamos conhecimento. Nós temos a capacidade e o poder, e isso surte efeito nas nossas vidas, a capacidade de confessar iniquidades dos nossos ancestrais, terceira e quarta geração, para que nós não sejamos alcançados por aquela iniquidade. Confessamos. Prestem atenção, irmãos. Quando Daniel e Neemias, eles são levantados na terra como intercessores. Daniel era um homem justo, um profeta, um homem de Deus. Neemias, um homem que vivia em retidão. Mas quando eles intercedem pelo povo, eles falam assim: olha, Senhor, nós e os nossos pais pecamos contra o Senhor. Irmãos, Neemias tinha uma vida reta, Daniel tinha uma vida reta, mas eles não tiram deles a responsabilidade de confessar pecados, se incluir naquele bojo e rogar a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Nós precisamos aprender a interceder pela nossa casa, pelos nossos pais, pelas iniquidades dos nossos ancestrais, avós. Por quê? Porque Deus tem cura para as nossas vidas, que aquela iniquidade vai frear, ela vai parar em nós. Nós não vamos viver aquela perseguição, e nós vamos viver a vida em abundância que Ele nos prometeu. Mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra de seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar. Irmãos, é tempo de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Irmãos, mais uma vez eu pergunto: está o Criador do universo preocupado com a terra? É com o povo da terra, é com você, é comigo que Ele anda preocupado. É para que nós tenhamos de fato um relacionamento com Deus, e que nós andemos na sua presença e tenhamos sobre as nossas vidas as suas promessas, porque Deus, Ele está de mãos estendidas, não só para você, não só para mim, mas para aqueles que estão lá fora. E nós, igreja de Deus, precisamos estar na presença dEle, envolvidos neste relacionamento, aonde as bênçãos de Deus sejam sobre as nossas vidas, para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo, aqueles que estão lá fora, consigam exalar o bom perfume de Cristo em nossas vidas, para que nós sejamos testemunhas de o quanto vale servir a um Deus vivo,
que opera favorecendo aqueles que nele esperam. Deus está de mãos estendidas para nós hoje. E se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração de um tempo que você e eu precisamos separar para Deus, se o Espírito Santo falou ao nosso coração, é tempo de nos posicionarmos na presença de Deus e dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz, eu entendi o teu recado, eu quero esse tempo de qualidade diante de ti, eu quero me relacionar, eu quero ganhar estreitamento neste relacionamento. Eu não quero viver uma vida cristã de meia tigela, medíocre. Não, eu quero ser esse homem de Deus, esta mulher de Deus, que tem intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero ser esse homem e esta mulher de Deus, que vai fazer o Espírito Santo mover-se neste lugar. Eu quero ser este homem e esta mulher de Deus, que através de um relacionamento vivo e real com Deus, vou ser instrumento para que vidas se acheguem ao trono da graça de Deus, para que vidas se acheguem à presença de Deus. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, irmão.